Saudações cordiais, caríssimos amantes da filosofia e da psicanálise. Eu sou Pedro Beluomini, falo pela Circuito Saber e eu quero te dar boas-vindas ao curso Antes da Escuta. Estamos aqui na Circuito Saber, no QG da Circuito Saber, o lugar onde os cursos e formações que a gente produz ganham vida, saem do forno aqui da gravação e da edição. Eu estou muito feliz que você está aqui, te desejo uma ótima jornada nesse curso. Esse curso são 5 aulas, 4 delas gravadas, então segunda a gente lança o primeiro, terça o segundo, quarta e quinta, as 4 primeiras videoaulas que são gravadas, mas tanto eu quanto o André, a gente está disponível aqui durante essa semana, né? Então eu te peço que comente, pode comentar aqui no YouTube mesmo, nós vamos ler todos os comentários, responder todos que possamos responder, mas ler todos eles a gente promete. E sexta-feira o encontro é ao vivo, às 8 da noite, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo para a gente poder de fato trocar com você no chat, para a gente enriquecer ainda mais esse encontro do Antes da Escuta. Eu vou apresentar o André Martins, para quem não conhece. André Martins concluiu o doutorado em filosofia na Universidade de Nice em 1994, com orientação do Caman Rosset. Tem seu doutorado em teoria psicanalítica na UFRJ, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada, e membro dos programas de pós-graduação em filosofia e em bioética. André Martins é autor do Pulsão de Morte por uma Clínica Psicanalítica da Potência, organizador do Mais Potente dos Afetos, Spinoza e Nietzsche, autor de As Ilusões do Eu, Spinoza e Nietzsche, O Futuro do Corpo e da Saúde e Spinoza e la Psicanálise, entre outras publicações, além dos diversos artigos, muitos deles disponíveis na internet. Então fiquem à vontade para conhecer ainda mais o trabalho. E você está no melhor lugar para conhecer o trabalho do André Martins, que é nesse curso. É um curso muito especial, acabou de sair do forno, feito agora mesmo, no fim de 2023. Estamos terminando de editar as aulas e subindo para você quase que instantaneamente. Então eu te desejo uma ótima jornada nesses 5 dias. E a gente vai começar entendendo quando que a filosofia encontrou a psicanálise na história do André Martins. Vamos lá. Olá, bem-vindo. Sou André Martins, filósofo psicanalista. O objetivo do nosso curso, dessas 5 aulas, é eu compartilhar como que eu compreendo que a filosofia e a psicanálise são fundamentais para uma nova maneira de compreender nossos próprios afetos, a vida em geral e para quem é psicoterapeuta, enfim, como que isso muda a maneira de estar, entender a própria clínica, a própria terapêutica, o próprio trabalho de cura. Desde a graduação, eu fui entendendo, sentindo o quanto que a filosofia mexe com a gente, o quanto tira de um olhar do senso comum, no sentido de ver o mundo, as coisas, a vida, de uma outra maneira, um pouco assim, para pegar uma frase do Deleuze, o que interessa à filosofia não é o dado, mas como o dado é dado. Ou seja, essa ideia de uma gênese, de entender por que as coisas são assim hoje, e mais, como que elas são assim, eu interajo com elas, me relaciono com elas, como que eu me afeto dentro disso. Dentro de uma perspectiva da imanência, eu fui entendendo isso, e isso foi me arrebatando desde o início, a gente vai entendendo que muito mais importante do que uma teoria é o fato de que quem escreveu uma teoria, escreveu porque se afetava de uma certa maneira. Então, a compreensão dos afetos, ela é, para usar um termo da filosofia, a base da própria epistemologia, da própria teoria do conhecimento. Na minha graduação, eu tive disciplinas de várias áreas das humanas, me entusiasmei com todas elas e fui percebendo o valor da filosofia e, sobretudo, da filosofia da imanência. Porque as filosofias mais tradicionais
que se diz com razão, são metafísicas, que estão tentando pensar o ser para além da physis, do real, elas acabam sendo o que eu costumo chamar de philosophy fiction. E com o tempo, ao longo do tempo, eu fui entendendo com mais clareza o quanto que uma filosofia metafísica, embora paradoxalmente, mas é exatamente esse o jogo, embora sejam exatamente as que se apresentam como mais sérias, mais verdadeiras, mais profundas, são, num certo sentido, o que Nietzsche diz quando ele está criticando Hegel, que ele diz assim, Hegel é como uma poça rasa, uma poça de lama. A gente acredita que é profundo, mas é só complicado, porque a gente não vê o fundo. Para a gente conseguir pensar de verdade, esse pensamento tem que ser um pensamento que não gere uma afetividade do tipo, não entendi, deve ser muito bom. Isso é só um jogo de poder. Para pensar de fato, a gente tem que pensar. Esse caminho do pensamento que foi me entusiasmando desde a graduação, depois no mestrado, a minha dissertação de mestrado, o título foi Por uma Filosofia Ética, onde eu trabalhava, sobretudo, Nietzsche e Clément Rosset. Depois eu fui para o doutorado, fazer o doutorado com o próprio Clément Rosset, na França. Ele dava aula na Universidade de Nice. Eu fui com uma bolsa integral da CAPES. Na hora de pleitear a bolsa, tinham 3 opções de orientador e universidade. Eu botei só uma, Clément Rosset. Clément Rosset estava em Nice. Que bom. Fui selecionado, fiquei 4 anos e meio lá, desenvolvendo a minha tese de doutorado. Se não fosse com Clément Rosset, meu interesse era estudar com ele pela força do pensamento da imanência, da força da beleza trágica que ele trazia no pensamento dele. Defendi a tese, foi uma defesa incrível, um acontecimento, um público gigante. Foi assim, um momento realmente muito especial, essa defesa. Os membros da banca, eu tinha 27 anos quando eu terminei a tese, os membros da banca olhavam um para o outro e falavam assim, e falavam assim com todas as palavras, mas vinha um garoto brasileiro mostrar para a gente coisas que a gente não via de autores muito conhecidos e estudados. Um deles escreveu, Sr. Martins colore de maneira nova autores que acreditávamos conhecer bem. Enfim, durante o doutorado, assistindo às aulas que o Clément Rosset, filósofo, dava de teoria psicanalítica, eu me empolguei com a psicanálise porque eu vi justamente que essa compreensão dos afetos, dialogava com a teoria psicanalítica. Voltando, encontrei Narman Harmony, que me apresentou o Winnicott, e eu apresentei para ele Spinoza, parecia que a gente estava falando do mesmo autor. Aí, com o Narman, eu entrei numa formação de psicanálise, comecei um segundo doutorado, aí não mais com o Narman, mas movido por essa paixão que eu encontrei em Winnicott, que falava de uma teoria psicanalítica da imanência e de uma prática baseada nessa ideia do conatos espinosista, não com esse termo, com a força vital, usando o termo do próprio Winnicott. Escrevi essa segunda tese de doutorado sobre uma clínica psicanalítica da potência. E, ao longo dessas décadas, eu tenho aprofundado um pensamento espontaneamente autoral sobre esses autores como ferramentas conceituais para pensar a vida. Na universidade, na academia, esse tempo todo como professor da UFRJ, o que eu trabalho lá é o que eu chamo de da cozinha. É a gente ali pensando junto, lendo texto, estudando, quebrando pedra ali para entender a interpretação de um trecho, fazendo conexões. E o que eu vou encontrando, eu trago para os meus cursos livres como esse. Para compartilhar uma maneira de compreender a filosofia da imanência, a psicanálise da imanência, as teorias da imanência como ferramentas conceituais. O que eu quero dizer com ferramentas conceituais? Uma maneira de compartilhar com você uma compreensão que não exige esse percurso acadêmico.
uma compreensão justamente porque toca e faz sentido na vida de cada um. Diferente, como eu mencionei, de um feitiço de uau, não entendi nada, deve ser muito bom. E aí vou ficar anos estudando para achar que ainda faltam muitos mais anos e idealizando, fantasiando de que o outro, o guru, o suposto saber, sabe e eu não. Numa dicotomia bem tradicional de um joguinho de sedução superegóica, de que assim, eu estou errado, mas fulano está certo. Eu não consigo, mas fulano consegue. Não. O que eu quero compartilhar com você, inclusive nesse nosso curso de 5 aulas, né, hoje é a primeira, é essa compreensão de ferramenta. Cada um vai pegar a sua maneira, porque a gente está falando de vida, a gente está falando de ser humano, de modo de se afetar. Então, você vai entender, a gente vai entender cada um a sua maneira e isso vai ser transformador. Quando eu estava no doutorado na França, eu tive um outro encontro, além desse encontro com a psicanálise, que foi um encontro que não se deu através de Clément Rosset inicialmente. Clément Rosset falou para mim assim, ó, assista todas as aulas que você quiser da graduação, mestrado, doutorado, você fala com o professor que está fazendo doutorado comigo, e para você ter um mergulho, uma imersão na linguagem filosófica, na vida acadêmica, na vida com o pessoal da tua idade que está na graduação, mestrado, com seus colegas de doutorado. Ok, aí eu fui, tipo, para mim, um parque de diversões. Um monte de disciplina, enfim, realmente assim, uma diversão incrível. Matérias incríveis. E uma delas era sobre filósofos, filosofias do século XVII. Aí tinha Malebranche, Pascal, Descartes, Leibniz, Spinoza. Spinoza, sabia que era Spinoza, ok? Então, uau, era um professor que nem era um especialista em Spinoza, Robert Sassot. Quando eu comecei a assistir as aulas de Spinoza, que foram poucas dentro de um curso, de um semestre, com esses outros autores todos, quando chegou nas aulas de Spinoza, a sensação, a gente lê esses relatos de quem lê Spinoza, é um sopro de vida. É algo assim, uau, eu sei disso, eu sinto isso, mas eu não leio isso. Porque a gente está acostumado a ler metafísica, para além da physis, para além da vida. Para além da vida real, dos afetos. E na metafísica, é isso, é um jogo, no mau sentido. É um jogo de quem não sabe brincar. É assim, nossa, isso deve ser muito bom, porque eu não estou entendendo nada. Ou, ao contrário, paradoxalmente, reflete o senso comum dicotômico. Existe um bem e um mal. Ou, de uma forma mais caprichada, um em nome do Pai, uma falta, um pecado original, em várias versões filosóficas ou doutrinárias da religião. Existem sentimentos prontos que eu sinto ou não, sinto verdadeiramente ou não. Esse senso comum, Spinoza vai chamar de ideias inadequadas, que vão fazendo com que a gente crie uma dissociação entre a nossa mente e o psiquessoma que nós somos, nos termos de Winnicott, entre uma ideia da ideia e a ideia do corpo, que é o que a gente pensa e sente. E a gente acaba se identificando com esse pensar de representação, beleza? Tenta mostrar isso, embora acabe recaindo nesse mesmo erro de outra maneira, e se desidentificando com o que a gente sente. E aí, ao invés de perceber a força da nossa potência, a gente acaba tendo medo da nossa potência e achando que em nós habita um monstro, quando não tem monstro nenhum. Os monstros são reatividades, defesas psíquicas. Bom, aí eu estava lá no doutorado, e na aula do Robert Sassot, eu senti essa força do pensamento de Spinoza, me tranquei na minha casa, eu dividi apartamento com um amigo, me tranquei no meu quarto, água, e comecei a ler, comprei a Ética, e comecei a ler a Ética. Tinha parte que eu não entendia, mas eu continuava porque aquilo era muito entusiasmante. E a partir dali, Spinoza entrou na minha vida
nesse sentido de uma ferramenta conceitual. Eu entrei academicamente no universo espinosista, conheci o mundo Spinoza da França, que é o país que mais estuda Spinoza, participei de um congresso em Jerusalém, Spinoza, judeu holandês, filho de pais portugueses, falava português em casa. E nesse percurso de compreensão de Spinoza, eu fui entendendo que, por incrível e estranho que pareça, em geral, os comentadores de Spinoza não entenderam, claro que é a minha perspectiva, o que de mais importante Spinoza está trazendo, que é justamente uma compreensão desse pensar com o psiquessoma e pensar a ideia da ideia, pensar com a ideia do corpo e pensar a ideia da ideia integrada à ideia do corpo. Esse Spinoza, Spinoza já é transformador. Esse Spinoza, ele é mais transformador. Esse Spinoza, para mim, ele dialoga, se mistura muito claramente com Nietzsche, como o próprio Nietzsche percebeu, quando ele diz, encontrei um precursor. E que precursor? Aí Nietzsche diz, antes de encontrar Spinoza, eu vivia sozinho, solitário, como no alto das montanhas, que quando eu respiro, sai sangue do nariz, não? Porque o ar é rarefeito, difícil de respirar. Aí ele diz, agora a minha solidão é uma dualidão. Eu vejo nesse grupo também uma grande identidade Spinoza-Winnicott. E vejo eles três como ferramentas conceituais para a gente pensar junto. E é o que eu quero compartilhar, já estou compartilhando, a gente vai compartilhar ao longo desses 5 dias. Conhecer essa jornada do André ao encontro de Spinoza é entender um pouquinho os ingredientes que estão nesse caldeirão que é o pensamento original de André Martins. A gente vai continuar a aula 1 agora, entendendo um pouco a diferença entre o pensamento de Spinoza e da tradição filosófica, também do senso comum, por incrível que pareça. Spinoza e Descartes eles eram contemporâneos e os dois pensavam os afetos, mas de um lugar muito distinto, muito diferente. Vamos entender isso no detalhe com o André agora. Spinoza é contemporâneo de Descartes e de Hobbes, por exemplo. Isso confundiu muito, desde o início, os comentadores de Spinoza e mesmo os estudiosos de Spinoza. Porque, digamos, para usar o termo de Foucault, o solo epistêmico da época é um solo racionalista. E sim, Spinoza propõe a razão. Só que a razão, o que Spinoza chama de razão, é perceber as propriedades comuns das coisas singulares. Ou seja, é algo absolutamente palpável. É formar noções comuns a partir de propriedades reais. Não tem absolutamente nada a ver com o que Descartes propõe como razão, que significa o que em Descartes, grosso modo? Seguir um método externo ao que eu estou pensando, para que eu tenha uma garantia vinda, sabe-se lá de onde, de que o que eu estou formulando como representação é verdadeiro, é a verdade. Tem menos ainda a ver com a continuidade de Descartes, posterior a Spinoza, que segue Descartes, Kant. Uma razão pura, um ideal de razão pura, que obviamente é uma fantasia, é uma mentira. Em Spinoza, tanto a razão cartesiana quanto a razão kantiana, que veio depois, mas se enquadra na crítica que Spinoza vai fazer, onde ele inclui Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles, como falsos universais. Primeiro gênero de conhecimento como conhecimento falso. Idealizar uma perfeição, uma razão pura, puramente formal, que não existe em lugar nenhum, só na imaginação, e que, como um golpe de mestre, eu considero como sendo razão, que é o contrário da razão, e como um ideal desejável e uma verdade absoluta. Não é esse o racionalismo de Spinoza, mas isso confundiu muita gente. O fato de o solo epistêmico daquele momento, sim, ter influenciado Spinoza.
como se Spinoza dissesse assim, uau, assim como Descartes, eu quero pensar os afetos de forma racional. Mas isso que ele está chamando de razão, não é razão. Eu quero pensar a vida coletiva, assim como Hobbes, entendendo que não adianta eu formular metafisicamente, idealmente, no mundo da fantasia, uma república perfeita como a de Platão. Hobbes pensou assim, não, eu tenho que entender os afetos humanos. Spinoza é leitor de Hobbes e viu isso. E isso eu concordo, a gente tem que pensar a coletividade a partir do modo como os seres humanos se afetam. Porém, o modo como os seres humanos se afetam, que Hobbes propõe, está errado. Então, Spinoza, ele pega a proposta cartesiana, a proposta hobbesiana, e concorda com a proposta de Descartes e de Hobbes, para entender que eles resolveram mal a questão que eles colocaram bem. Nesse sentido, Spinoza é o oposto de Descartes, ele é o oposto de Hobbes. Hobbes, ele diz que o homem é o lobo do homem, o homem é o predador do próprio homem, como algo natural, espontâneo, intrínseco, originário, primário. Para Spinoza é muito claro que não é. É muito claro que o homem é o predador do próprio homem somente quando o ambiente é hostil. Isso dialoga também com o Winnicott. Mas não é o ambiente hostil de uma maneira geral. O Winnicott ajuda ainda mais a gente a entender esse ponto. É o ambiente no sentido da relação, pensando em Winnicott, do bebê com o cuidador principal, que é o cuidador ambiente. Ou seja, essas primeiras relações que vão influenciar, não de uma maneira absoluta, não como um determinismo, mas com uma influência muito forte, o modo como a gente vai se relacionar, e não que isso não possa ser reparado, sempre é possível uma transformação, mas vai influenciar fortemente o modo como a gente vai levar, interagir com todas as outras relações interpessoais e com os ambientes e com a vida. Então, voltando, Hobbes, isso que Hobbes viu como homem ou lobo do homem é só quando o ser humano se sente ameaçado pelo outro. Porém, em ambientes não hostis, em ambientes, para usar o termo de Winnicott novamente, suficientemente bons, o homem ele não se torna o lobo do homem, porque ele se sente em confiança na vida. Mais até do que confiar no outro, ele se sente em confiança na vida. E aí ele vai ver que é benefício para ele ter uma vida mais colaborativa, por exemplo. Por isso que Spinoza ele vai criar uma frase para combater o homem ao lobo do homem, ele vai dizer, nada mais útil ao ser humano do que a aliança com outros seres humanos. Isso é evidente. Como Hobbes teve esse erro de pensar que dentro de nós existe um monstro, ele pensou que a solução para conter essa monstruosidade pretensamente espontânea e natural e originária seria a repressão. Não é à toa que isso vai chegar na psicanálise. Freud, confessamente hobbesiano, vai pensar que é preciso que a instância superegóica funcione, diz Freud, tal como o imperativo categórico kantiano, de uma maneira cruel, repressora, que sim, isso vai causar neurose. Porém, o contrário disso seria o quê? Um surto psicótico no sentido de um descontrole, uma expressão disso que Freud, filosoficamente, considerava como a natureza humana, tal como Hobbes. Sem entender que isso que tanto Hobbes e depois Freud, na psicanálise, por herança, Freud também herda o modo de compreensão do mundo de Schopenhauer. Ele diz, o que eu digo é a mesma coisa que Schopenhauer diz. Freud afirma isso. A única diferença é que Schopenhauer chegou a essas conclusões especulativamente. E eu cheguei pela observação dos pacientes. É evidente que ele não chegou a essas conclusões pela observação dos pacientes. É evidente que ele já tinha
essa maneira schopenhaueriana de pensar anteriormente, e isso foi uma lente que impediu dele perceber a força vital imanente, o conatos, a potência, em cada paciente. Então ele confundiu o que é reatividade, defesa, achando que essa reatividade, defesa seria primária, originária, quando não é. Essa diferença que Freud e Lacan herdaram da filosofia metafísica coloca um limite terapêutico para a psicanálise. Porque Freud e Lacan partem de um princípio errado de que é preciso lutar contra um empuxo autodestrutivo e heterodestrutivo. Quando, de fato, um impulso autodestrutivo e heterodestrutivo é uma defesa, uma reação. Assim como em Hobbes. O homem é o predador do próprio homem como defesa, portanto, somente se e quando se sente ameaçado. Mas em algum momento a gente se sente ameaçado? Circunstancialmente, sim. Porém, se o nosso sentimento, se o nosso modo de sentir, se afetar, de nos afetarmos, é um modo de estar em confiança na própria vida, a gente vai entender que existe conflito, e que o conflito não deveria não existir. A gente vai entender que existe tristeza, dores, contrariedade, e que eu não preciso fantasiar uma teoria de que, o mundo é terrível, como Schopenhauer, ou de que o mundo é ameaçador, de que o homem é mau, ou de que o homem traz dentro de si uma bestialidade destrutiva, mortífera. Isso sim, essa teoria toda dicotômica metafísica, são formas de não entender a gênese, a imanência. O quanto que a gente se afeta, ora bem, ora mal, às vezes melhor, às vezes pior. Quanto que, isso fica muito claro, o Winnicott ajuda a entender isso, a gente vai formando defesas psíquicas em relação às nossas interações com o núcleo familiar, com as outras pessoas, etc. E sim, e o ambiente de um modo geral. Então é preciso mudar o ambiente para um ambiente idílico, fantasioso, perfeito, para só então nos afetarmos bem? Não. A gente vai sempre se afetar bem e se afetar mal. O Winnicott deixa muito claro isso. Uma pessoa saudável, ela não vai fugir por mania, euforia, hipomania dos afetos ruins. Ela vai sentir que ela está sentindo daquela maneira. O quanto a gente, claro que isso tudo é uma gradação, a gente não consegue ser saudável, a tendência é pensar, eu não deveria estar sentindo isso, ou isso não poderia ter acontecido comigo, eu não aceito, ou eu aceito de forma resignada, estoica. O que esses autores estão trazendo é uma outra percepção, é uma outra forma de se afetar. É uma afirmação da vida. É uma afirmação porque sou eu que estou fazendo essa experiência da vida, com dores e prazeres. Isso é um mundo. A filosofia da imanência, essas ferramentas conceituais, abrem a gente para perceber e sentir a vida de uma outra maneira. Isso é transformador e terapêutico. Nada mais útil para um ser humano do que a aliança com outros seres humanos. Essa herança metafísica coloca um limite terapêutico para a psicanálise. Essas foram as duas frases que eu anotei dessa última fala do André, e eu vou comentar aqui embaixo, e eu te encorajo a comentar também. Quando a gente compartilha, a gente vai pensando junto e criando mais potência nessa nossa comunidade. Continuando esse dia 1, a gente pode pensar assim, nossa, mas quando eu vejo uma criança roubando o brinquedo de outra, não deixando a outra brincar, a gente pode pensar numa originalidade de um afeto de inveja, de egoísmo, sei lá. Porque a gente vê aí nesse oceano da internet muitas vezes poluído, né? Grandes especialistas dizendo não elogie as crianças, você vai criar um narcisista e coisas do tipo. A gente, com a comunidade de filosofia da imanência, em todos os seus cursos e formações, a gente se diferencia bastante desse pensamento. Vamos entender no detalhe. Quando a gente percebe um
bebê, um filho, uma criança pequena, lutando pelo carrinho, brigando com a outra, não deixando encostar e tudo. Nessa leitura tradicional de que somos monstros, que precisamos ser contidos em nossa monstruosidade, o moralismo que está embutido aí já vai projetar na criança uma ideia de que, olha só, a confirmação de que existe, de que o homem é o lobo do homem, de que existe uma maldade intrínseca ao ser humano. E não é nada disso. A gente pode observar com esses outros olhos, nessa outra perspectiva, muito claramente, que a criancinha, quando ela está possessiva e tudo, ela está justamente dialogando consigo mesma e com os outros em termos de afetos. Eu quero atenção, eu quero me sentir importante, me sentir amado. Eu já estou reagindo ao coleguinha, e aí qual é o papel do ambiente? Do ambiente que, no caso, vai ser, sobretudo, os adultos. De alguma maneira, apaziguar essa defesa, essa reatividade. Calma, está tudo bem. Você pode brincar, você pode emprestar o carrinho, você pode brincar com outro carrinho. E a tendência é que a criança relaxe e se sinta em confiança. Com o olhar tradicional, não. Eu vou ter que ensinar, adestrar, ensinar a ele que isso que seria pretensamente natural, é natural, mas não pode. Ou seja, você naturalmente está errado. Existe um pecado, independente do olhar religioso. E é preciso uma lei, Lacan vai dizer, a lei em nome do Pai, impor um simbólico para conter a bestialidade do real, tido como destrutivo. É outra maneira de perceber um mesmo fenômeno, um mesmo acontecimento. Só que uma você entende a causa, a gênese. Não é assim, nossa, vamos extirpar todos os afetos ruins se houverem creches idealizadamente maravilhosas, educação maravilhosa, formação no núcleo familiar maravilhoso. Não é assim. Mães se afetam, se sentem inseguras, se sentem bem, se sentem mal, pais também, etc. Na escola, a convivência, cada um traz as suas próprias vivências. Então, o mundo real é um mundo dessas interações complexas. Se eu consigo entender que o que a criança está pedindo, antes de mais nada, é compreensão, acolhimento, se sentir assegurada, opa, aí ela relaxa e se torna mais colaborativa. Se de algum modo, direto ou indiretamente, ela se sente ameaçada, se o ambiente, o mediador, o adulto, ainda por cima, com essa filosofia que a psicanálise herda e que a psicologia herda da tradição filosófica metafísica dicotômica de punição, somos todos permissivos, mas não podemos, é preciso impor a lei. Se o mediador ele traz esse sentimento, o modo como ele vai colocar está transmitindo, uma transmissão, está transmitindo a ideia de você não pode, você é egoísta, mas não pode ser egoísta. O que, na verdade, a expressão da sua potência, da força vital, tem que ser reprimido, porque junto com isso vai vir um egoísmo maléfico, ruim para o outro. Então, você vai criar na criança essa falsa dicotomia, que acaba reativamente se tornando efetiva, entre um prazer, que seria sempre egoísta, mas Spinoza permite a gente entender que são alegrias passivas, reativas, oriundas de tristezas e geradoras de novas tristezas, como escape. Uma dicotomia entre o prazer, que é visto como, então, negativo, e o dever, que faz mal, deprime, faz as pessoas serem tristes, infelizes, mas é o que tornaria a vida viável.
essa dicotomia é falsa. Ela vai sendo forjada por uma compreensão errada, trazida pelo senso comum, pelas doutrinas religiosas em geral, pelas filosofias dicotômicas, metafísicas, moralistas, importada, por incrível que pareça, pela teoria psicanalítica de Freud e Lacan. Para finalizar a aula de hoje, qual é o papel do psicanalista, do psicoterapeuta, do terapeuta e, por extensão, também dos pais, enfim. Mas vamos pensar na terapia. O papel é moralizar, é convencer o paciente de que ele está errado, é, de alguma forma, responsabilizá-lo e fazer ele se responsabilizar das suas atitudes, é convencer ele de que mesmo quando ele sofre uma violência gratuita e injusta, isso foi uma escolha dele, ou mais, que o modo como ele se afetou, digamos, mal, foi uma escolha dele. Não é nada disso. É papel do terapeuta provocar, criar enigmas para o próprio paciente, tentar desvendar o enigma. No meu entender, não. O papel do terapeuta, do psicoterapeuta, do psicanalista é pensar junto. É ouvir, claro, ouvir, acolher nesse sentido, e tentar entender que afeto é esse singular, como se deu essa resposta, essa reação, essa defesa. Vamos entender como que foi se dando isso. Vamos entender juntos. Me dá mais elementos, deixa eu pensar com você. É um papel de pensamento, mas de pensamento não dissociado. É um papel que vai, de alguma maneira, buscar entender como, de um princípio spinozista, de uma mesma potência, de um mesmo conatos, de um mesmo desejo de expansão, como que, por medo, por defesa, por insegurança, que todos temos, uns mais, outros menos, como que, no seu caso, nesse caso específico, na sua história de vida, como que isso foi efetivamente, singularmente se dando. A gente vai voltar ao tempo? Não. O fato dessa compreensão passada, ela vai mudar tudo, ela certamente vai ter um potencial transformador, mas certamente não vai mudar tudo. Mas aí a gente vai entendendo onde está, onde esteve e onde está a nossa potência singular. Porque ela é esse religar com a nossa própria potência, é isso que, sem aplicação nenhuma, sem forçar nada, aos poucos a gente vai percebendo, que a gente se transforma, que a gente passa a se afetar de outra maneira. E ver o mundo de outra maneira. E espontaneamente, aos poucos, a gente vai dependendo menos do olhar externo e, paradoxalmente, a gente vai se sentindo mais próximo das pessoas, porque a gente não precisa mais se defender o tempo todo de tudo. Então a gente se torna, ao mesmo tempo e aos poucos, mais autônomo, mais independente, não dependente, e ao mesmo tempo mais próximo, porque a gente sente a nossa potência cada vez mais, mesmo nas dores, mesmo nas contrariedades, nos momentos difíceis da vida, mas a gente vai ter menos defesas psíquicas inconscientes, menos auto-engano, mais coragem de compreender e desejar compreender o real. E aos poucos a gente vai amando mais a vida. Estamos chegando ao final do dia 1. A gente ainda tem uma fala muito importante do André a respeito do papel do psicanalista, psicoterapeuta e também seus riscos para finalizar esse dia 1. Agradeço muito que você está aqui. Espero que você esteja vendo isso na segunda-feira para ficar bem juntinho com a gente, sempre assistir na terça, na quarta, na quinta, quando lança as aulas.
E eu quero dizer que esse mini curso ele é financiado, promovido pelo curso Spinoza para Clínica. Spinoza para Clínica é a nossa maior formação dentro da Circuito Saber e estamos lançando as inscrições para a turma 4 nessa semana e, o mais importante, amanhã, terça-feira, a gente vai lançar uma oferta para o Spinoza para Clínica que a gente nunca fez. É realmente algo incrível, eu prometo, você vai se surpreender com as condições que a gente conseguiu organizar para que a sua inscrição seja muito proveitosa. Então amanhã abre o carrinho para as inscrições da turma 4, só que só amanhã, até as 23h59, a gente tem uma promoção muito, muito especial e eu espero que você esteja aqui para ouvir essas condições e estar com a gente na turma 4 e iniciar a partir de hoje e adentrar 2024 com uma nova perspectiva para a sua clínica, para o seu trabalho terapêutico. Então é isso, esteja aqui amanhã para aproveitar, ouvir e aproveitar essa oferta. E vamos terminar esse primeiro dia com essa última fala do André. E eu já me despeço aqui. Até amanhã. Esse é o nosso curso de 5 aulas. O Pedro já falou para vocês, né? Ele é um lançamento da nova turma do Spinoza para Clínica, que é um curso de 1 ano de videoaulas, que eu faço o acompanhamento da turma, e que é o curso mais robusto que a gente tem, que eu tenho nessa parceria maravilhosa com a Circuito Saber. E amanhã a Circuito Saber, o Pedro, vai abrir essa nova turma, as inscrições para a nova turma, com condições muito legais. Ele conversou comigo, eu super topei, acho que vai ser muito bacana tudo que ele vai trazer para abrir as inscrições, enfim, para abrir essa nova turma e a gente avançar aí nessa jornada. Essas 4 aulas online e a última ao vivo, elas são gravadas, mas amanhã, dia da segunda aula, terça-feira, fica atento para entrar logo na aula, porque é nela que o Pedro vai fazer essa oferta especial e ela vai durar só ao longo da terça-feira, até 23h59 da terça, dia 12. Ok? Então, fica atento nessa terça para, enfim, ouvir isso que o Pedro vai trazer, essas condições do curso Spinoza para Clínica. E, bom, nosso curso normal, ele vai até sexta, e vai ser incrível fazer esse pequeno percurso de lançamento do Spinoza para Clínica. Quem já fez tem gostado muito. É um curso bem completo e transformador. A sociedade coloca para a gente, claro, existem os especialistas de psicologia, por exemplo, de psicoterapia, de psicanálise. Não tem muito como ser diferente. A gente pode, por exemplo, né, encontrar um médico bom, um médico ruim, é claro que tem uma parte de subjetividade disso. Qual é o risco? Quem já passou por psicoterapia, por psicanálise, mal ou bem, acho que vai entender o que eu estou dizendo. Qual é o risco numa relação psicanalítica ou psicoterapêutica? É normal que, se a pessoa está procurando ajuda, que ela esteja precisando de ajuda, é normal, não acontece sempre, é gradual, umas pessoas mais, outras menos, mas é normal que exista, a partir da transferência, isso não é sinônimo de transferência, mas a partir da transferência, algo da ordem de uma entrega. Essa entrega, ela não vai ser quebrada somente com a quebra da ilusão do suposto saber. Porque a ilusão do suposto saber, num certo sentido, mesmo quebrada, ainda mantém uma posição, vou usar um termo aqui, de guru, de salvador. O risco de um psicoterapeuta que, de alguma forma, se veja numa posição superegóica,
ou numa posição de provocação, ou numa posição de, ainda que por enigma, talvez até pior sendo por enigma, não sei, ou igualmente ruim, diga, direto ou indiretamente, para o paciente o que ele deve ou não deve, o que é bom ou não é bom. É um risco muito grande, a gente sabe disso. A gente tem muitos exemplos de relações de psicanálise, ok, que deram super certo, muitos que deram muito errado. Às vezes, as que dão certo, com um olhar externo, a gente vê que não deram certo, na verdade. Muitas vezes, assim, o meu psicanalista ele é inteligentíssimo. Passa a ser um prazer admirar o ego do psicanalista. E o paciente ele pode sair, né, com uma sensação de que está sendo ótima. A terapia não está sendo tão boa assim. Ou, digamos, outra coisa que eu percebo com uma certa frequência, de algum modo, o paciente sai da terapia, da sessão, ou de um tempo de sessão, pensando com a sensação de assim, nossa, olha só, tais coisas aconteceram de ruim porque eu escolhi, ou porque eu tenho que me responsabilizar por isso, eu estou entendendo que eu errei. Como se isso fosse terapêutico, curativo, quando, na verdade, o paciente vai estar só reforçando uma sensação dicotômica de que existe um certo e um errado. E que é conformadora, digamos, confortável, um pouco como uma religião que diz assim, não, todos somos pecadores. Não se culpe, quando na verdade está se incutindo o sentimento de culpa. É muito diferente quando a gente tem uma percepção, um sentimento, um olhar para a potência do indivíduo. E por que aquela potência está oprimida, deprimida, sofrendo com exigências superegóicas, com um desejo de confirmar, enfim, um fracasso, um sentimento de fracasso ou um auto-engano, e aí tem que ver o caso a caso. Mas é muito diferente uma perspectiva da imanência, da potência singular, das defesas singulares, é muito diferente de uma postura que pode ser bastante prejudicial para o paciente, para a pessoa, ao modo de meramente foram permissivos, faltou lei. Você está errado, você tem que se responsabilizar pelas injustiças que aconteceram com você. Muito raso e pode ser muito ruim. Com Spinoza, Winnicott, Nietzsche, enfim, com o que eu estou juntando deles e vendo através deles, a gente passa a ter uma outra compreensão desses mecanismos de funcionamento psíquico e singulares em cada um, em nós mesmos, aí sim, compreendendo as nossas dificuldades de temperamento, de história de vida, não para simplesmente dizer assim, meu pai, minha mãe, minha relação, logo eu sou assim, pronto. Continuarei assim. Não é vantajoso para a própria pessoa. É vantajoso ela compreender, ok, eu estou me afetando mal, ou estou travado, indefeso e tal. Puxa, eu estou entendendo de onde isso vem, mas eu não quero mais isso. Vamos ser ousado, corajoso, para, de uma forma nada temerária, nenhum salto no escuro, de uma forma apoiada, com um holding, uma sustentação, para usar o termo do Winnicott, um holding. Vamos se abrir para essa força vital que cada um de nós temos para amar a vida, mesmo ela não sendo a idealização que a gente aprendeu que pretensamente deveria ser. Essa é a proposta e a gente fica aqui na aula de hoje. Até amanhã, um abraço carinhoso, sigamos juntos.